A paz do Senhor, nós vamos estudar a lição 10. Conheça seus deveres espirituais. Vamos então orar. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, a lição 10. Que essa lição venha trazer, Senhor, despertamento sobre a vida dos teus servos e tuas servas, aqueles que irão ouvir esta lição. Que o Espírito Santo traga luz sobre a vida de cada pessoa, Pai. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe cada um e que nós venhamos a aprender mais uma porção da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. A lição 10, conheça seus deveres espirituais. O texto áureo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. A verdade aplicada diz assim: na obra de Deus só alcançam vitória os firmes e constantes. O objetivo da lição: primeiro, integrar o novo membro dentro da igreja. Segundo, fazer de cada crente um dispenseiro fiel. Terceiro, conhecer os deveres bíblicos que nos torna verdadeiro cidadão dos céus. Aí nós temos as meditações diárias. Atos 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Efésios 2, versículos 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Segundo aos Coríntios 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. O glossário dessa lição tem uma palavra chamada sistemático, que significa que segue a um sistema. Bom, vamos lá então para o texto de referência da lição 10. Conheça seus deveres espirituais. O texto de referência está em Romanos 12, do versículo 9 ao 14. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Aleluias. Introdução da lição. Desde que você se entregou a Jesus, você passou a ser cuidado por sua igreja. Mas agora que você já compreendeu o batismo bíblico e tomou a decisão de ser batizado, passou a ser parte integrante como membro da nova família espiritual da Igreja de Jesus Cristo. Você já aprendeu que a Igreja de Deus é a maior, melhor e mais importante organização de toda a Terra. Principalmente porque é um organismo vivo. Ser membro da Igreja de Jesus Cristo é elevado privilégio.
Há muitos direitos e privilégios que o membro da igreja pode desfrutar, mas todo direito é adquirido através do cumprimento de deveres. Quais são os deveres que tenho como membro da igreja? Então, o primeiro dever como membro é o dever da comunhão. A comunhão se expressa pela frequência e assiduidade aos cultos. Um membro ausente está fora da comunhão. Você nunca deve estar fora da comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Parte A. A participação. A participação nos cultos dá alegria e bem-estar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Os membros da igreja devem sempre estar presentes nos cultos, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 5:42. B. A unanimidade. A participação deve ser acompanhada de unanimidade. O que é isso? A Bíblia nos explica, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. Sim, a igreja deve ser unida para tomar e obedecer às decisões tomadas pelo ministério. Atos 15, versículo 28 a 31, que diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação, porque a rebelião... E quando a leram, alegraram-se pela exortação. A divisão e a rebelião vêm do diabo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15:23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Assim, frequentes na casa do Senhor e unânimes, todos são edificados uns com os outros. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Romanos 14, versículo 7. C. O aprendizado mútuo. Temos que aprender uns com os outros e corrigir-nos uns aos outros quando houver desacordos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. Deus não aceita um culto com desarmonias, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Segundo dever, o dever da cooperação. O que é cooperação? É operar juntos, trabalhar unidos. Na igreja devemos cultuar juntos, mas além de estarmos unidos no culto, temos que tornar nosso culto como um serviço a Deus e prestarmos juntos outros serviços relacionados ao culto, sempre em comunhão. Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Que os irmãos vivam em união. Ponto A. A cooperação na igreja. A igreja é como um edifício. Vejam este edifício em Efésios 2,
versículos 20 a 23. Vamos ver aqui que foi um versículo que eu li. 20, Efésios 2, 20 a 22, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados juntos sobre o alicerce que é Jesus Cristo. A igreja é como um corpo. Aliás, a igreja não é apenas um corpo, ela é o próprio corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Este corpo trabalha ligado e ajustado, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, versículo 16. Ponto B. A comunhão da igreja. Para que haja comunhão na igreja, o corpo de Cristo, é nosso dever manter a unidade espiritual como membros da igreja. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 5. Ponto C. O corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo jamais pode estar dividido. 1 Coríntios 3, versículo de 1 a 9, que diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contentas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Temos que trabalhar na obra de Deus para edificar o edifício e fazer crescer o corpo. Mas temos que operar tudo isso em perfeita comunhão. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, versículo 4. Terceiro, o dever do testemunho. Testemunhar é mais do que cooperar, mais que trabalhar. Testemunhar é estar pronto a dar vida pela causa que defende. Ponto A. O crente é uma testemunha de Cristo. Somos testemunhas de Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Há pelo menos dois sentidos quanto ao dever de testemunhar. Ponto B. O testemunho pessoal do crente. Temos que honrar o Evangelho de Jesus e a Igreja de Deus através do nosso modo de viver. É horrível quando o crente envergonha o Evangelho, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Efésios 5, versículo 8. A Igreja de Tessalônica nos dá o exemplo de testemunho e vida cristã.
de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. 1 Tessalonicenses 1, versículo 7. Ponto C. O dever de evangelizar do crente. Mas além desse testemunho, o que devemos dar como nosso modo de viver, temos que testemunhar anunciando o evangelho. A igreja existe para isso e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. E todos nós temos o dever de anunciar o evangelho. Romanos 1, versículo 16. Que diz assim, Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quarto ponto, o dever do sustento. Muita gente ainda não aprendeu o elevadíssimo privilégio e as bênçãos especiais para quem contribui financeiramente para o sustento da obra de Deus. Verifique o que Deus faz ao fiel sustentador da sua obra em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Experimente estas bênçãos em sua vida, faça a prova de Deus. Ponto A. Investindo na obra de Deus. Duas coisas precisam ser esclarecidas quanto às finanças em relação ao salvo. Primeiro, o ímpio gasta seu dinheiro com os vícios. Prostituição, feitiçaria, etc. O convertido deve ser grato ao Senhor por essa economia com coisas pecaminosas. Deve cumprir a palavra de Deus em sua vida, investindo financeiramente na obra de Deus. Segundo, os ímpios progridem financeiramente em suas impiedades, e Satanás tem interesse nisso para assegurá-los e sustentá-los em suas impiedades. Convertendo-se o ímpio, Satanás não tem interesse em ampará-lo financeiramente. Deus protege e faz progredir o crente fiel, enquanto Satanás empobrece o crente infiel. Como fica a situação do crente infiel a Deus? Ponto A. Tipo de contribuição. O primeiro tipo de sustento da igreja é o dízimo. É bem antigo o dízimo, Gênesis 14, versículos 18 a 20, que diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, nosso pai na fé, nos deu o exemplo de um dizimista fiel. Por isso, ele era um homem abençoado. Gênesis 13, versículo 2 diz assim: e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Deus instituiu o dízimo a fim de abençoar e fortalecer o ministério em sua casa. O que seria da casa de Deus sem a sua contribuição sistemática? Sem a contribuição sistemática do seu povo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dera vos advém a maior abastança. Malaquias 3,10. Outro tipo de sustento da igreja é a oferta alçada. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? 1 Crônicas 29, versículo 5, parte B. Há 4 coisas a serem consideradas acerca da oferta para a obra do Senhor. Primeiro, devemos ofertar com alegria, segundo aos Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A oferta é um serviço à causa de Deus.
Segundo ponto, devemos manter a comunhão com nossos irmãos enquanto ofertamos. Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Terceiro, devemos ofertar com dignidade ao Senhor e não com menosprezo. Malaquias 1,14. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Ponto C. As ofertas voluntárias. Deus só aceita ofertas voluntárias. 1 Crônicas 29:9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram no Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Muitos têm perdido as bênçãos de Deus porque não aprenderam a dar para a obra de Deus e dar com alegria. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Conclusão. Geralmente as pessoas não gostam de cumprir deveres. Desejam pensar nos privilégios e nas bênçãos. Esquece-se que o cumprimento dos deveres é que produz as bênçãos. Quanto mais cumprimos os nossos deveres espirituais, mais recebemos as bênçãos de Deus. Ele tem celeiros ricos para galardoar seus fiéis. Vamos para o questionário. Primeira pergunta. Como se expressa a comunhão da igreja? A comunhão da igreja se expressa pela frequência e assiduidade aos cultos. Em Atos 2,42, nós vemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Segunda pergunta: a igreja é um edifício. Qual é a base? Qual é a sua base? Qual é a base da igreja? A base da igreja é Jesus Cristo. Terceiro, quais são os dois sentidos do testemunho? Os dois sentidos são o testemunho pessoal do crente e o dever do crente de evangelizar. Quarta pergunta, como ofertar para a obra de Deus? Cite uma razão. Nós podemos ofertar através do dízimo e das ofertas. E a razão está em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. É o que a palavra de Deus fala. Cite os dois tipos de sustento da obra de Deus. Um do sustento é o dízimo, o outro são as ofertas voluntárias. Então, nós, como servos fiéis, nós devemos devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Amém. Cerramos aqui, nós vamos orar. Amado Salvador, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas grandes e eternas vitórias que o Senhor tem nos dado, Pai. Continua com os teus servos e que o Espírito Santo traga a luz sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus eu quero abençoá-los, Senhor. E continua conosco hoje e sempre. Amém.